Tá gravando. Agora, deixa eu ver se vocês conseguem ver a apresentação. Vocês conseguem ver? Sim. Tá aparecendo? Beleza. Eu só vou Sim. pedir para vocês, se vocês tiverem dúvida, tá, gente, não mandar no chat, porque eu não consigo ver, tá? Porque o meu aparece aqui a tela da apresentação. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode fazer a pergunta sem problema, tá? Não precisa escrever lá no chat, não, que eu não consigo ler, tá bom? Então, vamos lá? Esse material aí, como eu tinha dito para vocês, ele tá lá no Moodle, tá? É o nosso material do nosso primeiro conteúdo, que é sobre conjuntos numéricos e intervalos reais, tá? Então vamos lá. Aqui nessa primeira parte sobre conjuntos é bastante teoria. Não sei se vocês leram lá o material, alguém chegou a ler? Eu li. Leram? Que bom, tá? Quem não leu tem a oportunidade ainda, só que já está um pouquinho atrasado com relação a prazos. Ontem mesmo eu estava comentando com as meninas que participaram da PE, tá? Que eu já vou deixar o próximo conteúdo, e aí é bastante corrido. Então, quem ainda não leu esse material, quem ainda não tentou resolver os exercícios da lista, gente, começa a resolver, tá? Apesar que não vai entregar esses exercícios, mas igual eu tinha comentado com vocês no primeiro dia, eu posso colocar esses exercícios tanto no trabalho quanto na avaliação. E aí, se vocês não tiverem ele resolvido, né, vocês vão perder um pouquinho de tempo. Eu não sei se vocês já fizeram alguma atividade avaliativa no Moodle, mas geralmente tem tempo. Eu costumo deixar assim, mais ou menos aberto durante 1 hora para vocês fazerem. E aí perde-se muito tempo até vocês fazerem o exercício e já estiver pronto, é mais fácil, né? É só ir lá, tirar foto e postar, tá? Então, não passei a lista de brincadeira, não. Não é porque não vai entregar que eu não vou fazer. E principalmente para Prof, quem onde tem tá esses dificuldade, tem que exercícios? fazer. Oi? Onde tá esses exercícios? Tá lá no Moodle lá. Tem uma Eu não abinha lá, achei. lista de exercícios, tá? É só clicar lá que vai aparecer a listinha, Tá tá? bom. Pequena lista. Depois também qualquer coisa eu posso mostrar para vocês. Onde que Tá bom, tá, obrigada. tá? Então vamos lá. Bom, pra gente começar essa parte, vocês conseguem me ver? Ou não? Só tá vendo a tela da Tá dando pra ver a apresentação. senhora e a tela. Dá para Tá, ver, professor. então tá. É que eu tenho um quadro aqui atrás, aí se eu precisar fazer algum exemplo, a gente vai mostrando para vocês, tá? Então, essa primeira parte que eu falei para vocês a respeito de conjunto, tá? Ela é bem abstrata. O que, que é isso? Ela não tem uma definição formada. O que, que seria um conjunto, tá? A gente tem apenas ideias. Aí eu pergunto para vocês, quem leu o material, ou mesmo até quem não leu, tem alguma ideia do que seria um conjunto? Pode falar. Precisa de medo, São não. vários números juntos? Pode ser, um exemplo, sim. Mas, assim, só necessariamente conjunto vai ser só de números? Não, pode ter de letras também. Pode ser de letras, mas letras e números só? Ou pode ser outra coisa? Pode ter sinais na matemática, esqueci agora, aqueles sinais lá. Pode ter sinais, sim, aham. Mas alguém tem alguma outra ideia diferente do que seria um conjunto? Não? Bom, então a gente costuma dizer que conjunto é uma coleção, né? É uma junção, é um grupo, tá? De alguma coisa. Essa alguma coisa, tanto pode ser número, igual vocês falaram, pode ser pessoas, pode ser objetos,
por isso que não tem uma definição fechada do que é ser um conjunto, tá, gente? Então, tem várias, de acordo com o que vocês estiverem trabalhando, pode ser um conjunto de números, um conjunto de pessoas, de objetos, então, por isso que não tem uma definição fechada, tá? Eu coloquei um exemplo aí para vocês, um time de futebol, por exemplo, é um conjunto onde cada jogador do time é um elemento desse conjunto. Então, para cada conjunto que a gente também tem os seus elementos. Os elementos são os que formam cada conjunto. Então, quando eu digo para vocês assim, que a turma de edificações que entrou no semestre 2021.1 é um conjunto. Será que é um conjunto mesmo? Sim. Sim, por quê? Sim. Porque tem vários elementos desse conjunto. E quem seriam esses elementos? Os alunos. Exatamente. Os alunos. Então, exatamente. Essa é a ideia de conjunto. Então, quando eu formo um conjunto, lá dentro daquele conjunto, eu tenho os elementos, tá? Então, todo conjunto é formado por elementos. Quais vão ser esses elementos? Aí vai ficar a critério do que o exercício vai estar trabalhando, tá? A gente vai trabalhar com número, com letra, vamos trabalhar também com regiões do nosso país. Então, não é só a matemática quando a gente fala em conjuntos, tá? A gente pode englobar aí várias disciplinas também, tá? E aí a gente passa para a representação de um conjunto. Eu não sei se vocês observaram na lista de exercício, mas quando vem conjunto, geralmente estava vindo assim, ó. Conjunto A, aí eu colocava assim, deixa eu colocar aqui um exemplo bem simplesinho. Isso daqui, não sei se vocês observaram. Vem uma letra na frente, certo? E aí vem chave e vem os elementos lá dentro dessa chave. Isso daqui, gente, tá? Não foi a professora Mirelle que inventou, não, tá? Isso daqui é regra a respeito de escrever conjunto. Então, eu não posso escrever conjunto de qualquer forma. Conjunto, primeira coisa, vocês devem dar um nome para esse conjunto, e esse nome desse conjunto deve ser qualquer letra maiúscula do alfabeto. Pode ser A, pode ser C, pode ser Y, não importa, desde que essa letra seja maiúscula, tá? Veio a letra maiúscula na frente, está representando um conjunto, tá? Além disso, os elementos, que é quem está lá dentro daquele conjunto, eles devem ser escritos entre chaves, não pode ser colchete, tá? Colchetezinho aquele assim, e não pode ser parênteses, tem que ser a bendita chaves. Não foi a professora Mirelle que falou isso, tá? É a regra de representação de conjunto. Então, todo conjunto, eu tenho que nomear uma letra maiúscula do alfabeto, e, além disso, os elementos têm que estar representados entre chaves e mais um detalhe. Eles têm que estar separados por vírgula, tá? Então, vocês precisam lembrar de tudo isso quando vocês vão representar um conjunto. Ah, eu coloquei o conjunto aqui, não coloquei chave. Tem o conjunto A, tem os elementos -3, -2, -1. Isso daqui é um conjunto? Não. Sim, prof. Não. Não, por quê? Porque falta A a chave. Exatamente, tá? Não é bobeira. Faltou algum elemento, ou aqui vocês não colocarem a letra maiúscula. Por exemplo, eu vou colocar aqui um A, vou mudar de letra, vou colocar aqui um Bzinho minúsculo, tá? Isso daqui é conjunto, tá entre chaves os elementos, mas essa letra aqui, ela não é maiúscula, então não representa um conjunto. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora que vocês forem representar esse conjunto, certo? Principalmente quem escreve, né, tem a mania de escrever tudo minúsculo, às vezes acha que é bobeira, não preciso colocar maiúscula. Precisa, gente, tá? É regra para representação de conjunto. Então, letra maiúscula, sempre para representar conjunto, e aí os elementos entre chaves e separados por vírgula. Outro detalhe, aí no exemplo, aí eu coloquei lá, conjunto A, E, I, O, U. Conjunto B, 1, 2, 3, 4. Entre o penúltimo e o último elemento, deixa eu colocar aqui mais um elemento. Entre o penúltimo elemento e o último elemento, a gente sempre vai colocar também a
vírgula. Não vai vir o ezinho. Tem gente que tem mania de colocar, né? Para escrever o último elemento, coloca o e. -3, -2, -1 e 0. Não, tá? Eu não uso letra. É só a vírgula entre os elementos. Tudo bem? Tem aqui alguma dúvida? Qualquer coisa, pergunta, tá? Essa parte é bastante teoria, então não pode ter dúvida. Professora, Oi. Pode perguntar. se ele... E depois do zero, o que que vem? Aqui depois do zero? Isso. Aqui no meu exemplo eu coloquei a chave. Ah, quando coloca a chave, encerra. Encerra. Depois eu não falei nada que daqui no exemplo anterior aqui eu tinha colocado 3 pontinhos, lembra? Lembro. Aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Aqui nesse caso, o zero encerra o conjunto. Quando eu coloco os 3 pontinhos, a gente vai ver que não encerra o conjunto, mas daqui a pouco eu falo disso, tá bom? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Mais alguma dúvida por enquanto? Nenhuma? Não, prof. Vamos ver se vai ficar muito borrado aqui. Meu quadro está em cima de uma cadeira aqui, gente. Por isso que eu estou segurando, senão vai para o chão. Bom, então vamos lá. Bom, a gente já viu, então, como que a gente vai representar conjunto. Além disso, a gente tem as características. O que é isso? Característica, gente, é uma dica que o conjunto vai estar dando para vocês, vai estar falando, para vocês descobrirem quem são os elementos. Ou, às vezes, ele pode dar os elementos do conjunto para vocês falarem essa bendita característica. Então, pode ser que tenha exemplo, pode ser que tenha exercício que peça para você dizer a característica do conjunto, tá? Ele dando os elementos para vocês escreverem, ou ele pode escrever essa característica para vocês colocarem os elementos, tá? São duas coisas diferentes que a gente vai ver cada um, tá? Nesse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês, que tem aí no material, ele tá lá, conjunto A, X, essa barrinha é tal que, X são estados da região sul do Brasil. Então, o conjunto A são os estados da região sul do Brasil. Essa informação é chamada de característica do conjunto. Para que ela serve? Para vocês descobrirem quem são os elementos desse conjunto, tá? E aí eu pergunto para vocês, a gente está falando conjunto A, então vou colocar aqui conjunto A maiúsculo. Eu quero saber quem são os elementos desse conjunto. Abrir chave. Quem são os estados da região sul do Brasil? Vamos puxar aí a geografia? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Posso representar tanto por sigla, que a gente está acostumado, ou eu posso escrever, tá? Agora, detalhe. E eu não falei anteriormente para vocês. Os elementos também de cada conjunto, se não for nome próprio, vocês devem escrever eles, se for alguma coisa de escrita, com letras minúsculas. Os elementos, tá? Agora, se for nome próprio, igual a gente está trabalhando com estado da região sul do Brasil, não tem como eu colocar minúsculo, porque pela regra de português fica errado, tá? Então, eu escrevo com maiúsculo mesmo. Mas se fosse qualquer outra coisa aqui que vocês precisassem escrever, tá? Vocês iriam colocar tudo com letra minúscula. A única coisa que vai maiúscula é sempre o nome do conjunto de vocês. Ou se os elementos forem nomes próprios. Tudo bem? Professora? Sim, pronto. Então, vamos lá. Bom, então, pela característica que o exercício deu, que são os estados da região sul do Brasil, a gente conseguiu descobrir os elementos. Agora, pode ser que venha ao contrário o exercício. O exercício poderia vir desse jeito aqui. A igual a Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Quando vier assim, ele pede para vocês escreverem a característica. Então, o que vocês iriam escrever aqui a respeito do conjunto A? O que está acontecendo com esse conjunto? Aí vocês teriam que escrever o que a gente fez com ele. O que é Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? São estados
De qual região do Brasil? Sul. Da região sul do Brasil. Da região sul do Brasil. Então, ele deu os elementos para vocês e aí pede para vocês escreverem essa característica. Quanto mais vocês escreverem a resposta completa nessa característica, mais corre o risco de estar certa a resposta de vocês, tá? Alguém poderia colocar assim, poderia falar assim, professora, mas se eu colocar que só são estados do Brasil, quando eu coloco que são estados do Brasil, não fica muito vago? Porque tem tantos outros estados, tem o Mato Grosso do Sul, tem o Goiás, tem o lá no Nordeste, lá, sei lá, Pernambuco e por aí vai. E aqui eu só tenho 3 estados. E esses 3 estados é da região sul. Então, eu tenho que colocar mais completa ainda a minha resposta. Então, para ficar totalmente correta, são estados da região sul do Brasil. Se eu deixasse apenas são estados do Brasil, ficaria meio certo. Deu para entender? Sim? Sim, prof. Professora, tem Certeza? gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ver aqui. Beleza, vou permitir. Só a Daniele, que vocês viram aí? Qualquer coisa é só me avisar. Deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Bom, a gente viu um exemplo com estados, né, misturando aí a geografia, agora vamos pegar um exemplo mesmo de matemática. Vou colocar aqui o conjunto B. Alguém está querendo entrar aí ou saíram? Aí, eu acho que eu consegui colocar o pessoal. Quando eu coloco isso daqui para vocês, conjunto B é igual a 1, 2, 4. Eu pergunto para vocês, isso daqui é um conjunto? Sim ou não? Sim. Sim, por quê? Porque a letra inicial é maiúscula, conjunto B, beleza. Os elementos estão escritos entre chaves e ainda separados por vírgula. Então, é um conjunto. Agora, eu pergunto para vocês, qual que é a característica desse conjunto? O que vocês podem me falar dele? O que quer dizer esse número aí, 1, 2 e 4? Tá em ordem crescente? Está em ordem crescente, mas não é só essa a resposta. Lembra a característica, a gente tem que tentar buscar uma resposta mais completa possível. Quando eu falo que está em ordem crescente, poderia ser qualquer outro número. Poderia ser, por exemplo, 3, 4, 5, não poderia? Mas aqui eu tenho somente os números 1, 2 e 4. Então, o que será que está acontecendo com esses números? O que eu posso dizer a respeito deles? É um conjunto de quê? Números pares? Só que 1 não entra em números pares. Exatamente, então não é par. E aí? Números primos? Também Não, né? não. 4 não é primo. Conjuntos numéricos? Conjuntos numéricos? Posso falar isso? Posso, mas não está totalmente correta a resposta, porque poderia ser qualquer outro número. Eu tenho somente os números 1, 2 e 4. Então, o que eu posso falar deles? É um conjunto de quê? De 3 números. 3 números, beleza. Mas e aí? Eu tenho 1, 2 e 4. Tem que aparecer esse 1, 2 e 4. Tem que ter alguma característica, tem que ter alguma coisa falando deles. Vocês lembram de múltiplos e divisores? Ah, não lembro. Ai. Não? Se eu pergunto para vocês, quem são os múltiplos de 2? 4 e 1, eu acho. E 2 mesmo, ou não?
Não lembro. Não. Quem mais? 2 e 1? Não. Quem mais? Quem são os múltiplos de 2? Ele mesmo. O 2 é, mas tem vários outros. É. E aí? 2, 4, 6, 8. Por aí vai. Exatamente. Isso, e por aí vai. Ou seja, continua aqui, né? Mas e aí? Isso daqui. 2, 4, 6 e 8. Quem me deu essa resposta aí pode falar o quê? Isso daqui é o resultado de quem? Não é o resultado da tabuada do 2? Lá na tabuada do 2 eu não tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante? Sim. Sim. Sim, essa é a definição de múltiplos. Múltiplos é o resultado da tabuada daquele determinado número, tá? Então, só que um detalhe, múltiplos é que a gente tem a mania de começar lá na tabuada pelo 2 vezes 1, né? Que dá 2. Mas antes eu tenho quem? 2 vezes 0, que dá quanto? 0. 0. Obrigada. Então, os múltiplos, na verdade, não começa no próprio número. Ele sempre vai começar no 0. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Para no 20, múltiplo de 2? Não. Não, continua, né? Que a tabuada só vai até o 2 vezes 10, mas eu posso ter o 2 vezes 11, 2 vezes 12 e por aí vai. Então, múltiplos, tá? Eu represento assim pelos 3 pontinhos, que daqui a pouco a gente já vai ver que é infinito. Mas o que eu quero que vocês entendam? Toda vez que ele falar em múltiplos, vai ser aquele resultado daquela tabuada, daquele número que está indicando o exercício. Então, múltiplos de 2 é o resultado da tabuada do 2, incluindo o 0, tá? A não ser que o exercício barre esse 0 aqui. Ele fale alguma coisa que a gente vai precisar tirar. Depois a gente vai ver isso também lá na frente, tá? Se eu peço para vocês quem que são os múltiplos de 5? Prof, Oi. a senhora falou aqui aí que tem vários exercícios que barra o 0, que, assim, no exercício vai aparecer quais são os múltiplos do número 2 diferente de 0? Isso. Um exemplo é esse. Exatamente, tá? Aí o exercício vai estar dizendo certinho para vocês. Se não falar nada, o 0 entra. Agora, caso fale, aí a gente tem que analisar para ver se o 0 vai entrar ou não. Tudo bem? Sim. Então tá, continuando. Quem são os múltiplos de 5? Ele mesmo, Começa múltiplo de onde? de 0. 0. Quem mais? Resultado da tabuada do 5. 5, 2. 10, 15. Isso. Aí 2, tira o 2, pelo amor de Deus. 0, 2. 5. 0, 5. Ah, tá. 5, 10. 15. Isso. E por aí vai. Paro no 50? Não. Não. Não, continua, tá? Não. Tomem cuidado. Deu para entender a definição de múltiplo? Resultado da Sim. tabuada daquele determinado número. Beleza. Mas não é isso que a gente tem aqui, tá? Além de múltiplo, eu falei em divisores. Divisor. Quem lembra da definição de divisor? Número sendo dividido. Ou cuja divisão dá exata. Isso mesmo. Se eu peço para vocês os divisores de 7, quais são os números que, se eu fazer divisão de 7 por ele, vai dar exata? Não lembro. 2, 3, 31 e 59. Opa. Não consegui entender que fez um barulho. Tem alguém falando? Quem são os números? 2, 3, Não, 31. não. 2 não dá, 7 dividido por 2 não dá exata, tem que dar exata. 7 dividido por 1. Opa, então 1 é o nosso primeiro divisor, beleza. 7 dividido por 1 dá exata. Quem mais? Por 1 e por ele mesmo. Ah, obrigada, colega. Por 1 e por ele mesmo. Os divisores de 7 são apenas 1 e 7, tá? O restante não dá exato. Para ser divisor, a divisão dele por outro número tem que ser exata.
Nesse caso, a gente já pegando outra definição, o 7 é um número primo. Lembram disso? O que são números primos? Sim. São aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, 7 também é um exemplo de número primo. Agora, dá uma olhadinha nesse exemplo que eu dei, voltando aqui no B. 1, 2 e 4. Será que tem alguma coisa a ver com múltiplo ou com divisor de algum determinado número? Vocês acham que está mais parecido com múltiplo ou está mais parecido com divisor? Com múltiplo. Cadê meu zero? É verdade. Então não é múltiplo. Seria o quê? Está mais parecido Divisor. com divisor. Opa, divisor de que número então? Não sei. Eu só tenho Do 1, quatro? 2 e 4. Tá bem facinho. Oi? Do 4. Do 4. Divisores de 4. Quem são os divisores de 4? 1, 2 e 4. 4 dividido por 1 dá exato, 4 dividido por 2 dá exato, e 4 dividido por 4 dá exato. Tá? Dica para vocês. Toda vez que for divisor, ele vai começar no 1 e vai terminar no próprio número. Tá? Então, aqui, divisor de 4, ele começa no 1 e para no 4. Divisor de 7, começa no 1 e para no 7. Peço para vocês, quem são os divisores de 9? 1 e ele mesmo. Não, tem 3 também, eu acho. Isso, tem o 3 também. Tem que ser todos os números que a divisão dele por esse outro número dê exata, tá? Então, não pode deixar nenhum número para trás. Vai fazendo as continhas lá. Se for tudo exato, aí vocês vão elencando os elementos. Tudo bem? Então, o que a gente pode falar desse conjunto aqui? Se fosse para a gente escrever lá a característica, vocês iriam escrever que são divisores de que número mesmo? 4. De 4. Pronto. Essa é a característica do conjunto B. Então, o que a gente pode tirar disso? Lembram lá no exemplo, quando eu pedi os estados da região sul? Era fácil, né? Veio a característica para a gente colocar os elementos. Rapidinho a gente escreveu Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Agora, quando eu dei os elementos para vocês escreverem a característica, aí o bicho começou a pegar um pouquinho. Por quê? Porque vocês já tiveram um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente tem que pensar no que a gente vai escrever. E a resposta tem que ser a mais completa possível, tá, gente? Então, quem colocar assim, são divisores, tá certo? Não tá totalmente correto. Por quê? São divisores de um determinado número. Tá? Se eu não colocar que número é esse, a resposta fica vaga. Então, eu tenho que colocar a mais completa possível. Tudo bem? Conseguiram entender a característica? Sim, prof. Sim. Sim? Então tá. Quando for para colocar os elementos, é mais fácil, igual a gente viu. Agora, quando é para escrever a característica, o exercício fica um pouquinho mais difícil, porque é vocês que vão ter que pensar. Vai ter muita resposta idêntica? Quase nunca, tá, gente? Porque o modo da gente pensar é diferente. Mas, às vezes, eu posso escrever, são divisores de 4, o meu colega ainda pode fazer melhor ainda. Por exemplo, alguém poderia falar, são divisores de 4? Beleza. Mas são divisores positivos ou negativos esses números aqui? Positivos. Positivos. A minha resposta ainda mais completa, eu poderia acrescentar que são divisores positivos de 4. Viu como que não tem uma resposta só? Então, a gente tem que ir complementando ela para que ela fique a mais completa possível. Tá bom? Ok. Continuamos? Bom, relembrados aí a questão, então, de como que a gente vai escrever o conjunto, né? Que eu tenho que dar a letra maiúscula, os elementos têm que estar entre chaves e separados por vírgula. Além disso, os elementos também são escritos com letras minúsculas, a não ser quando for nome próprio, tá? A gente passa para relembrar a relação de pertinência, que vocês estudaram, eu acho que lá na primeira série, segunda série do ensino fundamental. O que é essa relação de pertinência? É esses benditos símbolos que vocês estão vendo aí. Deixa eu colocar aqui o Ezinho e o Ezinho cortado. Quem lembra desses símbolos?
Eu estudei ano passado isso. Ah, mas aí só não é só o ano passado, né? Lá, desde o segundo aninho do ensino fundamental, vocês estudam isso. Então, é uma coisa bem simples. Quando o exercício vem só para completar com pertence e não pertence, fica muito fácil. Mas nem sempre vai ser assim. Tem outras siglas também, né, professora? Aquele Tipo? igual, aquele que é assim, são dois iguais, aí é igual. Aí tem outro que são dois iguais cortados, que eu acho que é diferente. Sim. Não lembro. Sim. Aham, isso mesmo. Então, agora a gente vai para a relação de pertinência, tá? Relação de pertinência, a gente tem apenas esses dois símbolozinhos, de pertence e não pertence, tá? O ezinho, pertence. O que significa isso? Se eu falo que pertence, significa que está dentro do nosso conjunto. Lembrando que a gente está trabalhando com conjunto, tá? E se eu coloco o E com esse tracinho no meio, significa que não pertence, significa que o elemento não faz parte daquele conjunto, tá? Então, aí no exemplo aí que tem aí no slide, ele deu lá, né? Dado o conjunto A, E, I, O, U. Ele fala lá, note que a letra U é um elemento do conjunto A. Por quê? Porque está lá dentro. Tem os elementos A, E, I, O, U. Nesse caso, o conjunto veio na forma de diagrama, tá, gente? Ele também colocou lá em forma de conjunto, dessa forma aqui, ó. A, E, I, O, U. Conjunto ou diagrama. Representa também conjunto, tá? Então, o elemento U, ele está falando que pertence ao conjunto A. Pertence por quê? Porque ele está dentro lá do nosso conjunto A. Tudo bem? Agora, quando eu falo para vocês, por exemplo, a letra F. A letra F pertence ou não pertence ao conjunto A? Não pertence. pertence. F no Não conjunto pertence. A? Não tem o F aqui, não tem o F aqui. Então, eu vou utilizar o não pertence para representar isso. Tudo bem? Fácil, né? Sim. Relembrados? Sim. Então, tá. Ainda, dentro aí da relação de pertinência, a gente também tem a relação de inclusão, tá? Então, a gente tem o RP e o RI, que é a relação de inclusão. O que vem nessa relação de inclusão? Os outros dois símbolozinhos aqui que vocês também conhecem já. Não é novidade. É um C, tá? Eu tenho Czinho assim e eu tenho Czinho cortado. Alguém lembra o que significa esses símbolozinhos? Contém e não contém. Ou Não está contido. Estou lendo ali. exatamente. Vocês até poderiam perguntar, professora, mas está ao contrário, contido, tá? Contido e não contido. Isso daqui na matemática não é interessante, tá? A gente sempre representa através de dois, ou esses dois aqui, ou esses dois aqui. O contém e o contido significa a mesma coisa. Contém é porque está dentro, não contém é porque não está dentro daquele conjunto, tá? Mas como que eu sei quando que eu vou usar o contido e o não contido, ou o pertence e o não pertence? São duas situações diferentes. Eu não posso sair lá completando, por exemplo, se eu tivesse esse exercício aqui, ó, eu não posso chegar aqui, o U, vou colocar aqui que ele está contido no conjunto A. Na matemática, isso aqui não existe. Por quê? Eu só utilizo o contido e o não contido quando eu estiver comparando dois conjuntos. Aqui eu estou comparando o que é? É elemento, não é conjunto, tá? O é o nosso elemento. O A é o nosso conjunto. Quando eu estou comparando elemento a conjunto, eu não posso utilizar contido e não contido. Eu tenho que utilizar o pertence e o não pertence, tá? Então, sempre que for elemento comparado a conjunto, é pertence e não pertence. Sempre que eu estiver comparando dois conjuntos, por exemplo, conjunto A e conjunto B, vou acrescentar aqui o conjunto B. Conjunto B, eu vou colocar aqui, sei lá, I, O, letra F e letra G, tá? Então, agora eu quero comparar conjunto A com conjunto B.
conjunto A é A, E, I, O, U, conjunto B, I, O, F, G. Opa, se eu estou comparando dois conjuntos, então agora eu não posso utilizar o quê? O pertence e não pertence. Agora eu tenho que utilizar o contido e o não contido, tá? E aí eu vou olhar. Se todos os elementos de A estiver dentro de B, eu digo que está contido. Agora, se tiver faltando elemento de A aqui dentro do B, aí eu digo que não está contido. Então, vamos analisar. Todos os elementos de A estão dentro do conjunto B? Não. Não, né? Eu não tenho A, eu não tenho E e eu não tenho U. Então, se eu não tenho esses elementos dentro do B, eu vou colocar contido ou não contido? Não contido. Não contido. Não Contido. Exatamente. Então, aqui eu digo que A não está contida em B, ou seja, A não está dentro do conjunto B. E se eu perguntar o contrário para vocês? B em relação a A. Estou comparando dois conjuntos da mesma forma, então continuo utilizando contido e não contido, tá? Agora mudou a posição. Agora eu tenho que olhar se os elementos de B estão dentro dos elementos de A. Todos os elementos de B, se eu tenho lá no A. Tem ou não tem? Não, só Não. tem Não. alguns. Exatamente. Então, continua não contido. Mas pode ser que o contrário, tá, gente? Isso daqui era para mostrar para vocês que, às vezes, a gente fica até com preguiça, né, de olhar o exercício e falar, não está contido em B. E aqui eu já vejo que é só a letra que está invertida, eu coloco não contido também. Eu tenho que fazer essa análise porque o contrário pode ser que esteja contido, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Tudo bem? Conseguiram entender? Sim. Sim? Então, quando que eu utilizo pertence e não pertence? Quando não estiver comparando. Não, quando... Quando se compara elemento com conjunto. Isso, elemento a conjunto, eu utilizo pertence e não pertence. E quando que eu utilizo a relação de inclusão? Quando se compara Quando conjunto. está comparando dois conjuntos ou mais. Exatamente. Tá? Que bom que vocês conseguiram entender isso. Então, eu não posso sair canetando lá o exercício de qualquer forma, pertence, não pertence, contido ou não contido. Eu tenho que prestar atenção nisso daí. São exercícios simples, tem bastante exercício desse daí na lista, só que tem que prestar atenção nesse detalhe, tá? Dúvida? Não. Não? Não. Então tá, vamos continuar aqui. Os tipos de conjunto. Gente, tem vários tipos de conjunto. Eu elenquei alguns aí que a gente vai estudar, tá? Desses 7 que eu coloquei aí, a gente vai ver muito pouco, quase nunca, o conjunto, o universo. A gente quase não vai trabalhar muito com ele, mas a gente já fala sobre ele, tá? Então, vamos lá. Conjunto unitário, nosso primeiro conjunto. O que seria um conjunto unitário? O próprio nome já está falando. Alguém leu lá no material o que significa um conjunto unitário? Quem não leu também é só ir pelo nome. Unitário vem de? Único ou unidade? Exatamente. Então, conjunto unitário tem apenas um único elemento dentro do conjunto, tá? Quando eu digo para vocês... Deixa eu pegar um exemplo. Eu estava aqui com um exemplo de geografia e fugiu da memória. Deixa eu ver qual que é o exemplo que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Coloquei um exemplo muito bom. Conjunto C, melhor time de futebol do brasileiro. Qual que é o melhor time? Corinthians. Corinthians, tá? E a professora deu a resposta, né? Não, tô brincando, tá? O exemplo certo é o B aqui. Vamos lá. O conjunto B, ele diz o seguinte, a gente lê da seguinte forma, X, tal que, essa barrinha, tá de pé, tal que, X pertencente aos naturais, daqui a pouco a gente já vai ver o que é isso, tal que X é menor que 1. Aí ele deu a resposta 0. O que isso quer dizer? Ele está procurando um elemento que seja um número natural e que seja menor que 1. O único elemento natural menor que 1 é o elemento 0.
Então, como eu só tenho um elemento, esse conjunto é chamado de unitário. Dúvida? Não. Não? Tá. Vai ter exercício que vai estar pedindo para vocês classificarem, tá? Em conjunto unitário, conjunto vazio. Então, é bem simplesinho. Vocês só precisam identificar se tem ou se não tem elemento. Certo? O próximo conjunto... Oi? Ali, X pertence aos naturais. Os naturais são só números positivos, né? Isso. Positivos inteiros tá. a partir do zero. Tá? A gente já vai relembrar. É que eu ia falar... É que quando a senhora falou que o único número menor do que zero... Não, o único número menor do que 1 é zero, eu quase falei. Não, tem os negativos também. Mas sim, mas daí não é natural. Exatamente. Tá? A gente já vai rever isso daí daqui a pouquinho. Bom, o próximo tipo de conjunto é o vazio, tá, gente? O que é um conjunto vazio? Não possui elemento algum. Não possui elemento algum, ou seja, não tem elemento. E aí que tá, né? Tem muita gente que costuma fazer isso aqui. Deixa eu apagar aqui mais ou menos. Isso daqui é um erro gravíssimo. Como que a gente representa um conjunto vazio? Vamos lá. A representação de um conjunto vazio. Então, eu tenho duas formas para representar um conjunto. Ou eu represento pela bolinha cortada ao meio, tá? Ou eu represento pela chave sem nada dentro. O que a maioria dos estudantes costuma fazer? Costuma representar dessa forma aqui, ó. A chave com a bolinha dentro. Se tem alguma coisa dentro da chave, significa que ele não é vazio. E aí fica errado duas vezes, né? Além de tudo, a criatura ainda coloca que é vazio lá dentro, tá? Então, não cometam esse erro aqui. Para representar que um conjunto é vazio, ou dessa forma aqui. Tudo bem? Tudo. Sim, prof. Então tá, um exemplo aí, bem rapidinho. Eu coloquei conjunto de x, tal que x é um número ímpar múltiplo de 4. Olha aí, voltamos lá na definição de múltiplo. Múltiplo é o que mesmo? Multiplicado. Exatamente. Exatamente, é isso daí. Mas para ficar mais fácil, o resultado da tabuada daquele determinado número. Então, quem seriam os múltiplos de 4? 2. Não. 0, 4, 8. 0. 0 é o primeiro, múltiplo sempre a partir do 0. Quem mais? 4, 8. 4. Quem mais? 8. 16. 12, 16 e por aí? Vai. Eu tô notando que vocês estão com dificuldade de escrever os primeiros, depois vai embora, tá? Não tem mistério. Múltiplo vai começar no 0. Aí os resultados da tabuada daquele número. Opa, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8 e por aí vai, tá? Então tem que lembrar disso daí. Bom, os múltiplos de 4, então, 0, 4, 8, 12 e 16. No exemplo, ele pede um número ímpar, múltiplo de 4. Eu tenho algum número ímpar aqui? Não. Não. O que é um número ímpar? Números que não tem... como que faz? Números que não tem um lá que multiplica ele lá. É alguma coisa assim. Quem mais pode complementar a ideia da colega? Uma definição bem simplesinha. Não sei se está certo, estou com medo de estar errado. Pode falar, para isso que a gente está aqui. Se dividir ele, não vai dar um número exato, digamos não. Assim. Não ficou certa, não. O que são pares, números pares? Números que são exatos quando são multiplicados ou não? Não. Ah. Como que vocês sabem que um número é par? Sei lá, 42. É par ou é ímpar? É par. Por quê? Porque
Não sei. Termina em 2. Termina em? Termina em par. Termina em 2, termina em par. Então, Dois, quem são os 4, números 6, pares? São aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Todos os números terminados nesses números são números pares. Então, o que vem a ser um número ímpar? 41, por exemplo. Por que ele é ímpar? Porque não termina em Porque números termina em pares. E aí, para ser ímpar, ele tem que ser terminado em quem? Em 1, 3, 3, 5 e 6, 7. 5 e 7. 7 e 9. 9. Não, 9 não. 9. Não pode 9 ser. 9 também. Tomem cuidado para não confundir com primo. A gente está só na definição de ímpar e par, tá? Para ser números pares, tem que ser números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Para ser números ímpares, tem que ser números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Essa é a definição, bem simples. Então, como nos múltiplos de 4 até o 16 aqui, a gente viu que nenhum deles é terminado em número ímpar. Mas se vocês continuarem aqui, vocês vão ver que nenhum vai terminar, nenhum vai ser número ímpar também, tá? Então, esse conjunto dos números ímpares múltiplo de 4, ele é vazio ou é unitário? Vazio. Vazio. Ele é vazio. Por isso que ele está representado aí no finalzinho pela bolinha cortada. Ou vocês podem representar pela chave sem nada dentro também. Deu para entender aí? Relembrar a definição de vazio e unitário? Sim. Sim. Aí vocês viram que é muitas definições que a gente está relembrando, mas que tudo vocês já viram em algum momento aí da vida de vocês, tá? Então não tem nada por enquanto de novidade que a gente viu aqui. Bom, o outro tipo de conjunto é o conjunto finito. O próprio nome também já está falando. Finito significa que tem? Enfim. Que tem fim, tá? É alguma coisa que vai chegar a um ponto e que vai terminar, tá? Finito tem fim. Exemplo, coloquei para vocês o conjunto B, 1, 2, 3 e 4. E aí volta naquela nosso primeiro exemplo que eu dei aqui no quadro, tá? Que o colega até falou, professora, mas a senhora colocou 0, termina no 0 aí? Terminava no 0. Então, aquele exemplo era um exemplo também de conjunto finito, tá? Igual a esse conjunto B. Conjunto B são só os números 1, 2, 3 e 4. Terminou o 4, fechou a chave, significa que acabou ele, tá? Dúvida? Não. Não? Próximo exemplo. Conjunto H, X tal que X é um estado brasileiro. Por que eu coloquei esse exemplo como um exemplo de conjunto finito? Por que vocês acham que eu coloquei como exemplo de um conjunto? Porque os estados brasileiros têm fim. Ah, são só quantos? Ah, não lembro. A professora pegou de novo. Ah, a professora Joyce trabalha com vocês? Então, eu acho que 27 estados brasileiros e um Distrito Federal. Isso, exatamente. 27 estados mais o Distrito Federal. Então, são só esses 27 mais o Distrito Federal, ponto, e acabou. Não tem mais nenhum outro, tá? Até hoje que foi descoberto. Tudo bem? Ainda não sabemos. Que é um exemplo de conjunto finito também. Dúvida? Fácil, né? A definição. Bom, se conjunto finito tem fim, o que seria infinito? Não tem fim. Números que não tem fim. Não tem fim, exatamente. O próprio nome também está falando. E aí, lá no nosso primeiro exemplo, o primeiro que eu tinha colocado tinha os 3 pontinhos, lembram? Os 3 pontinhos significa reticências, ou seja, que continua. Igual o exemplo aí que eu coloquei aí no slide aí, conjunto N, 0, 1, 2, 3, 4, vírgula, reticências. Apareceu a reticências lá no final, significa que não tem fim, é um conjunto infinito. Ou seja, esse N aí é o conjunto dos números naturais, tá? A gente já vai ver depois o que significa isso. Então, não tem fim. Outro exemplo, conjunto A, X, tal, X pertencente aos naturais, perdão, tal que X é par. Opa, é parecido com esse outro aqui que a gente fez.
Só que ele falou que são os números pares. Só que os números pares não são só 0, 2, 4, 6 e 8. O que mais? Continua. Eu tenho 10, 12, 14, 16 e por aí vai. Apareceu reticências lá no final, significa que é infinito. Tudo bem? Sim. Então tá. Bom, a gente viu então conjunto infinito, conjunto finito, unitário, vazio. Agora a gente vai para conjuntos iguais. O próprio nome também já está falando. O que seriam conjuntos iguais? São iguais. Iguais, mas para que eles sejam iguais tem que acontecer o quê? Ter os mesmos elementos. Exatamente, tem que ter os mesmos elementos para eles serem considerados iguais. A ordem dos elementos não importa, tá, gente? Igual o exemplo até que tá aí no slide. Eu tenho lá conjunto A, ele deu lá que são as letras A, R, T, E, né? E depois ele deu o conjunto B, e aí inverteu as letras, colocou R, E, T, A. E ele estava perguntando para vocês verificarem se esses dois conjuntos são iguais ou diferentes, tá? Vai ter exercício que vai estar pedindo assim, verifique se são iguais ou diferentes. Aí a gente vai verificar. Se eu tiver os mesmos elementos, são iguais. Se eu tiver algum elemento diferente, eles já não são iguais. Então aqui, ó, eu tenho A aqui, A aqui. Não está na mesma posição, não tem problema nenhum. O R aqui, o R aqui. Beleza, o T aqui, o T aqui, o E e o E. Tenho todos os elementos nos dois, então esses dois conjuntos são iguais. E aí a igualdade são os dois tracinhos deitadinhos na horizontal, tá? Para representar a igualdade. Dúvida? Prof, a senhora Oi. falou que lá assim, não tá em... Ai, gente, esqueci o que eu ia falar. Em ordem. Não estão na mesma ordem. Eu lembrei que a minha professora vivia falando um ditado que tem dentro da matemática, só que eu não lembro agora. A ordem dos fatores não altera o resultado. Isso. Exato. Continua valendo para conjunto também, tá? Desde que você tenha os mesmos elementos, a ordem não importa em nada. É igual a multiplicação, né? Essa regrinha. A ordem dos fatores, então, se você multiplicar 4 vezes 5, ou se você inverter e multiplicar 5 vezes 4, vai dar o mesmo resultado. 4 vezes 5, 20, 5 vezes 4, 20 também. Então, não importa nada, mesmo resultado. Tá bom? Sim. Continuamos? Bom, se eu tenho conjuntos iguais, eu vou ter conjuntos diferentes. Vou pular aqui um pouquinho o conjunto universo para a gente ir aqui para o diferente, tá? Que ele está escrito, na verdade, disjunto. Tá? Disjunto vem de diferente, tá? Quando dois conjuntos não são iguais, eles são disjuntos. Coloquei um exemplo aqui. Ainda na definição eu ainda coloquei, né? Que são conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum, ou seja, são diferentes, tá? Conjunto A, por exemplo, se a gente tem lá x tal que x é um número par e o conjunto B, x tal que x é um número ímpar. Bom, se o conjunto A são os números pares e o conjunto B são os números ímpares, eu tenho algum número igual entre eles? Não. Se eu não tenho números iguais, eles são dois conjuntos disjuntos, tá? Ou diferentes. Dúvida? Não. Não? Então tá, vamos voltar aqui para o universo rapidinho, que é o nosso último tipo de conjunto, tá? O universo, quando a gente fala em conjunto universo, na verdade a gente está trabalhando em relação a outros conjuntos. O universo é como se fosse o maior de todos, tá? Então, aqui eu coloco um exemplo para vocês. Quais são os números menores que 5? Opa, mas quando eu falo quais são os números menores que 5, eu tenho que ver com qual conjunto que eu estou falando. Será que é o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, que a gente vai ver daqui a pouco? Não sei, eu tenho que delimitar. Então, dentro de um conjunto grande, eu vou reduzir ele a um menor, tá? Então, o maior conjunto, ele é conhecido como conjunto universo. Então, aqui no caso desse exemplo, se eu falo em números naturais, menores que 5, aí eu vou ter só os números 0, 1, 2, 3 e 4, tá?
Se eu mudar o conjunto, falar em conjunto dos números inteiros, vai mudar a minha resposta também. Então, quem seriam os números inteiros menores que 5? Opa, é do 4 positivo para trás. Então, pega todos os números negativos, tá? Então, é o menos, sei lá, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. É do 4 para trás, tá? Lembrando que conjunto universo a gente vai estar comparando em relação a um conjunto maior. Tá? Prof, Oi. dentro do conjunto universo, eu não lembro, na minha sala tinha um cartaz lá com todos os conjuntos, mas eu não lembro. Entra também aqueles raiz de números enraizados ou não? Sim, É outro sim. conjunto. Assim, Entra, números gente. decimais também. A gente já vai rever esses conjuntos aí. Vocês vão ver que entra tudo, tá bom? Só um tipo de número que não entra por enquanto. Certo? Sim. Então tá. Bom, terminando essa primeira parte aí de revisão, o que é os tipos de conjunto, relação de inclusão, de pertinência, tem as operações com conjuntos e depois os conjuntos. Eu vou para conjuntos primeiro e depois a gente volta nessas operações, tá? Vamos relembrar primeiro os conjuntos, que daí fica mais fácil. Relembrando os conjuntos numéricos. Bom, quais são os tipos de conjuntos numéricos que a gente conhece, que vocês estudam? Vocês estudaram até hoje aí, conjunto dos números naturais, são esses 5, tá? Conjunto dos números inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. São só esses 5 conjuntos que existem, professora? Não, tá? Tem mais um outro, sexto conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que vocês vão estudar lá no sexto semestre de matemática, tá? A gente já vai ver qual é o tipo de número que depois vocês vão ver nesse conjunto. Então, por enquanto, a gente só vai ver uma revisão do que vocês já estudam desde o ensino fundamental lá, tá? Conjunto dos números naturais. Se é conjunto, é representado por uma letra maiúscula e a representação dos naturais é o N, tá? N de naturais. Quem faz parte desse conjunto dos números naturais? Todos os números positivos. O que mais? E o zero também. Eu acho que o zero é positivo. Sim, zero também. Mas faltou um detalhezinho aí na sua fala. Faltou só melhorar um pouquinho. São todos os números positivos, o zero. E inteiros. Ah, bom. Isso mesmo. E isso é muito importante. Então, a definição de conjuntos naturais. Quem faz parte dos naturais? São todos aqueles números inteiros positivos a partir do zero. Então, é o 0, o 1, o 2, 3, 4 e por aí vai. Conjunto finito ou infinito? A senhora pode repetir? Eu não entendi. O conjunto dos números naturais, né? Então, são os números 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Continua. Ele é um conjunto finito ou ele é infinito? Infinito. Infinito. Então, vamos representar aqui. Infinito. Beleza. Relembrados, conjunto dos números naturais? São só esses números lindinhos aqui que vocês adoram trabalhar com eles, né? Só positivo e inteiro, tá? Agora, quem são os números inteiros? Os números inteiros, o conjunto é representado pela letra Z. Tomem cuidado para não confundir inteiros com I, tá? I é irracionais, inteiros a gente representa por Z, tá? E aí, quem são os números que faz parte desse conjunto dos números inteiros? São, sem ser os números decimais, o resto. E os lá. Eu esqueço como que fala, mas é isso daí. Eu entendi o que você quis dizer. Alguém quer melhorar a fala da colega? O que seriam números inteiros? Ninguém? São todos aqueles números que não tem vírgula mesmo, são inteiros, né? Mas entram os números positivos e os números
Negativos. Negativos, aí que tá a diferença, tá? Incluindo o zero. Então, eu tenho lá, se entre os números negativos, vamos pensar isso aqui como se fosse uma reta, tá? Então, à esquerda aqui, ó, eu venho do conjunto dos números negativos. Então, tenho lá menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3. Por isso que eu coloquei reticências aqui no início, tá? Que continua os negativos. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e por aí vai, tá? Como eu representei pela reticências, conjunto dos números inteiros, ele é finito ou infinito? Infinito. Infinito também. Beleza. Relembrados, inteiros e naturais? Sim. Aqui os inteiros já começou a dar problema, né? Apareceu o sinalzinho de negativo, vocês já começam aí, meu Deus, né? O que a gente vai fazer? Aí tem toda aquela questão do joguinho de sinal, tudo, mas não é difícil, tá? Próximo conjunto. Qual que é o próximo conjunto? Conjunto dos números racionais. Racionais é representado por Q, letra Q, tá? E aí eu pergunto para vocês, quem faz parte desse conjunto dos números racionais? Ontem as meninas na pé, a gente relembrou isso. E aí, quem faz parte? Não lembro. Ai, ai, ai. Josi, Rayane, estavam na pé. Isadora. Prof, dá dica aí, às vezes lembro, assim. Vai dando dica São aí. aqueles números que a gente consegue escrever na forma de Frações. Frações. Exatamente. Eu tava falando, meu microfone tava desligado. Incluindo quem? As Divisões. dízimas periódicas. Isso, as dízimas periódicas. Então, o conjunto dos números racionais são todos aqueles números que vocês conseguem escrever na forma de fração, tá? Dessa forma aqui. Se é dessa forma, o denominador tem que ser diferente de zero, certo? Sim. Sim, prof. Esse sim não saiu muito convencido. Sim. Eu não gosto dos números racionais. Tem aqui 4 dividido por 0 e tem o 0 dividido por 5. Vamos começar por esse daqui. 0 dividido por 5 dá quanto? 0? 0. Se 0 saiu meio assim, né? Não tá muito convencido. É para ver se tá certo. 0 dividido por 5 dá 0. Beleza. E 4 dividido por 0? 4. Aí, Ou 0. Ou 1. Não sei. 4 dividido por 0. É 4 1, não é 0, é? é 1. Zero. Hã? É 1. Todo mundo Não concorda é que é 1? Zero. É Zero? 0? É 0? Não é 0? É 4, meu Deus. Vamos lá, então. Vamos começar nesse exemplo aqui, do 0 dividido por 5. Por que que dá 0? 0 dividido por 5. Vamos fazer o algoritmo da divisão, né? O que é esse algoritmo da divisão? Quando a gente monta a continha dessa forma, para a gente poder ver quanto que vai dar. Então, aqui, o que vocês têm que fazer? Eu tenho que procurar um número que multiplicado por 5 dá 0. Correto? Sim. É isso que a gente faz, não é? Então, que número que eu multiplico por 5 que vai dar 0? Não sei. Zero. 0. 0 vezes 5, 0. 0 tira 0, fica 0. Por isso que deu 0. Beleza? Sim. Agora, quando a gente tem 4 dividido por 0. E agora? Dá infinito. Dá infinito. Beleza. Quem que falou que dá infinito? Calculadora. A calculadora me ajudou. Ah, tá. Exatamente, mas é infinito mesmo. Por quê? Quem fizer uma faculdade de exatas lá vai ver, tá? Na área não só na área de matemática, tá? Qualquer faculdade na área de exatas vai estudar isso aqui. Vocês não conseguem descobrir um número que multiplicado por 0 vai dar 4. Existe algum número? Conseguem pensar em um número que multiplicado por 0 vai dar 4?
Todo número Hã? não tem. Não tem, tá? Então, se eu não tenho isso daqui, 4 dividido por zero, por enquanto, é isso aqui, ó. Não existe na matemática. Por enquanto. Por quê? Na verdade, existe sim, tá? Só que a gente não vai fazer essa demonstração agora, porque isso daqui só quem vai mesmo lá para a parte de exatas vai descobrir que isso é possível de resolver e que é infinita as respostas. Por isso que a calculadora dá lá aquela coisinha maravilhosa, tá? Mas para a gente, por enquanto, no ensino médio, divisão por zero, zero no denominador, isso aqui não existe. Lembre-se disso daqui, que mais para frente, lá no conteúdo de funções, a gente vai usar bastante isso aqui, hein? Tá bom? Certo? Sim, prof. Certo. Então, agora, pelo amor de Deus, divisão por zero, não vai me falar que dá zero, não vai falar que dá 1, vocês já sabem que não é possível realizar isso por enquanto. Então, voltando para a nossa definição. Um número racional são aqueles que eu consigo escrever na forma de fração, tá? Incluindo as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Relembrando, são aqueles números cujas casas decimais vocês conseguem sempre escrever porque vocês já sabem quem ela é. Como assim, professora? Quando vocês dividem 1 por 3, vocês baterem na calculadora de vocês bem rapidinho, vai dar o quê? Calma aí. 0,3333 e vai embora. E aí vai embora, né? O que significa isso aqui? Isso daqui não tem fim, mas eu sempre sei que é qual número que vai estar aqui? O 3. 3. Sempre é o 3 que está se repetindo. Por isso que é uma dízima periódica. As casas decimais, que é quem está aqui depois da vírgula, vocês conseguem saber quem são elas, tá? Então, eu sempre sei que isso daqui sempre vai continuar o 3 e assim por diante, tá? Então, as dízimas periódicas, como eu estou escrevendo em forma de fração e deu uma dízima periódica, ela entra também aqui dentro do conjunto dos números racionais, tá? Lembre-se disso. Dúvida? Vou colocar aqui, e dízimas. Certo? Certo. Sim. Bom, se os racionais, a gente viu que são esses tipos de número, agora pergunto para vocês. Esse conjunto dos racionais, ele é finito ou ele é infinito? É que a gente não escreveu todos os números aqui, tá? Mas ele é infinito. Infinito, tá? Eu tenho vários, muitíssimos números aqui dentro. Tá? A gente não vai perder tempo ficar colocando eles aqui. E como eles não são tão bonitinhos, igual é os naturais e os inteiros, piorou, tá? Isso daqui vocês têm trauma, né? Pegou fração, vocês já ficam com medo dele. Não Próximo gosto de conjunto. Aí vem fração, vem raiz, potência, né? Aí já embola tudo. tudo que eu não gosto. Próximo conjunto é os irracionais. Os irracionais, toma cuidado, que eu falei. Eu não utilizo o i para inteiros, mas nos irracionais, a letra é o i, tá? E o que são, quem faz parte desse conjunto dos números irracionais? Ele é até parecido com esse outro aqui, ó. Ele é o contrário, né, professora? Irracional. É o contrário, mas a primeira parte da definição é a mesma. São todos aqueles números que vocês conseguem escrever na forma de fração, tá? Os irracionais também, vocês conseguem escrever na forma de fração, só que são aqueles números decimais que não são periódicos. Ah, professor, e agora? Então, eu vou colocar menos os não periódicos. Um exemplo. Deixa eu ver rapidinho aqui se vai dar certo aqui, que faz tempo que eu não falo desse assunto. Rapidão para ver se vai dar certo aqui. Ô, prof, o pi entra onde? Tá? O pi é irracional ou racional? Acabou. Pi? Aham. Irracional. Eu vi um negócio que
o número de pi lá consegue, ele não tem fim. Já foram descobertas 50, eu não sei se é 51 casas decimais, e está sendo descoberto ainda, não parou ainda. Então. Bom, vamos aqui para o exemplo. Quando eu falo para vocês que aquele número que a gente consegue escrever na forma de fração e que não são periódicos, qualquer tipo de raiz quadrada que não é exata, ou raiz de índice par que não é exata, é um número não periódico. Por que não periódico? Porque ele vai ser infinito, tá? Vai ser daquele tipo, 1 dividido por 3 não vai ter fim, só que as casas decimais, para vocês saberem quem são elas, vocês precisam fazer a continha ou estar com a calculadora na mão, porque são números diferentes. Só assim, olhando igual a dízima periódica, vocês não conseguem falar qual que é o próximo número. Então, por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quarta de 5 e por aí vai. Raiz quadrada de 3, bati aqui na calculadora aí, se vocês tiverem curiosidade, façam aí rapidinho, é 1,73, cadê? 20, 50, 80, 75, oi? 68 e 9. Isso. Como a minha calculadora ela não arredonda, ela continua aqui, tá? Então, assim, o que a gente pode falar desse número aqui? Ele é periódico, ele é uma dízima periódica ou ele é não periódico? Ele é não periódico porque as casas decimais não são iguais, ó. 7,3, não repito ela aqui novamente, diferente daquele 0,333, que sempre o 3 se repete, tá? Então, para a gente poder descobrir essas casas decimais, é só fazendo a continha mesmo. Por isso que ele é um número chamado de não periódico. Mas a gente consegue escrever ele na forma de fração. Alguém poderia ter perguntado, professora, mas eu consigo escrever raiz de 3 na forma de fração? Sim. Raiz de 3 dividido por 1. Não está na forma de fração? Tá. Tudo bem? Sim. Sim. Prof, raiz de 7, eu não fiz na calculadora, mas raiz de 7 entra ou não? Entra, é número irracional. Qualquer raiz de índice par que não dá exata, ela é irracional. Raiz de 7 não dá exata também. Pode fazer aí depois na calculadora. Raiz de 11, raiz de 12, por aí vai, não são. Tá? São números irracionais. Tudo bem? E o mais famoso deles, igual a colega citou, o mais famoso irracional é o número π, tá? Que vocês costumam geralmente trabalhar aí com o valor de 3,14, mas não é 3,14, 3,14, 28, 50 e aí por aí vai. Tudo bem? Sim, prof. Sim. E aí, professora, oi. Professora, até que horas vai a aula? Eu programei até 2h30, como se fosse 2 tempos de PR. Ah, tá, ok. Tá? E a gente para e aí a gente continua outro dia, tá bom? Tranquilo. Então tá. Mas aí vocês fiquem à vontade, tá, gente? Aqui quem tem interesse, não tô obrigando a ninguém a participar, tanto é que não vou cobrar presença, nada, tá? É só para vocês me tirarem dúvida desses conteúdos que eu vi que muita gente entrou bem rapidinho lá no Moodle, não olhou o material e eu já tô passando para outro conteúdo, tá? E precisa relembrar para fazer a lista, senão vai se embolar na hora das atividades avaliativas, certo? Conjunto dos números irracionais, finito ou infinito? Finito. Não infinito. Não, finito. Finito. Isso. Embolou tudo, mas beleza, deu para entender aí. Ele é infinito também. E o último que a gente vai rever é o conjunto dos números reais, representado pela letra R, tá? Conjunto dos números reais. Quem faz parte do conjunto dos números reais? Os números inteiros? Quem mais? E os... Não lembro, a gente acabou de falar sobre isso. Racionais, irracionais. Isso. E os naturais inteiros. Isso. Exatamente. Então, o que a gente pode falar dele aí? Se vocês estão me falando que são todos esses outros números aqui, ele está dentro do conjunto dos números reais, é isso que vocês estão me falando, não é?
Isso. E todos esses números são números reais. Isso mesmo. Agora, quando eu falo assim para vocês, raiz quadrada de 64, isso daqui é um número real? Sim, Por quê? porque ele tá dentro de alguma desses conjuntos aí. Isso, dá quanto raiz quadrada de 64? Não sei, eu vou fazer na calculadora aqui. Ai, Jesus! 8, obrigada. Raiz quadrada de 64, 8. Beleza. Raiz cúbica de menos 27. Isso daqui dá quanto? Prof, Menos como que 8. como que coloca esse número em cima, o expoente, eu acho que é. Aí- Eu não lembro. Em cima, assim, na calculadora. Então, aí depende do modelo da calculadora que você está utilizando. Aí Ah, depois tá. você me manda certinho. Tá Te bom. mostro. Professora, Oi. menos 9? Não, Não. não. Aqui no raiz quadrada, o que, que a gente tem que pensar? Como o índice aqui, quando não aparece nada, é 2, né? Ou seja, a gente tem que procurar dois números iguais que multiplicado desse número que está aqui dentro. Por isso que é 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, vai de acordo com o índice que você tem. Como o índice nosso agora é 3, eu tenho que achar um número que multiplicado 3 vezes, números iguais, deu menos 27. Se eu falo Menos 9, 9 vezes 9 vezes 9, já dá um número enorme. Então, não é o 9. Qual que é? Menos 3? Menos 3, exatamente. Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 já são números iguais, tá? Não pode ter um 3 negativo e outro positivo, aí não são iguais, tá? Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Ok. Esse número é um número real? Sim. Sim, também. Isso mesmo. Agora eu pergunto para vocês. Raiz quadrada de menos 16. Quanto que dá? Menos 4? Hum. Não, Menos 2? não. Eu tenho que ter dois números Menos que 4. multiplicado dê menos 16. Não é menos 4. Não Quatro. tem. Menos 4 vezes menos 4, ó, menos vezes menos dá o quê? Mais. Mais. Aqui é menos. Então não pode ser. Então, 4 não tem, positivo? professora. Se for 4 positivo, 4 vezes 4 positivo dá 16 não. positivo. Também não é. É, meu Então Deus. não tem, professora. Então não? Não tem, não existe. Não tem. Não existe. Por enquanto, tá? Por que por enquanto? Porque lá no conjunto dos números complexos, que é representado por C, que vocês vão estudar lá no 6º semestre ou no 3º ano do ensino médio, vocês vão ver que esse tipo de número aqui, a gente vai conseguir resolver ele sim, tá? E aí ele vai entrar dentro desse outro conjunto aqui. Mas pra gente, por enquanto, oi. Esse aí é aquele que coloca um i no final? Isso, exatamente, um número já estudei isso imaginário. aí. Ah, já? Aham. Não, onde você estudou? No Kumon. Ah, sim, aí vê a parte de números imaginários, números complexos, tá? A parte imaginária dele a gente representa por izinho. Além do número, ainda acrescenta mais a letra, né? Mas é isso mesmo, tá? Então, por enquanto, a gente não vai ver esse tipo de número, então a gente para no conjunto dos números reais, que é formado por todos esses outros conjuntos e esses outros números que a gente já viu. Pergunto para vocês, conjunto dos números reais, finito ou infinito? Infinito. Infinito também. Beleza. Qual que é o maior conjunto de todos? Universo. Hã? Conjunto universo. Reais. Reais. Esse que a gente está vendo. Esquece o Tá. universo. Os reais. Os Ah, os reais. reais? É. É? Valendo de 0 a 10. Todo mundo
acredita que é os reais o maior? Acho Não que sei, é que acho que compõe é. os 4 juntos. Quem acertar não vai precisar fazer a prova. Ih, Prof, beleza. eu acho que eu Davi, preciso acertou. melhorar os meus conhecimentos, por isso que eu não vou responder, tá? Mas eu sei. E aí, quem falou que é os reais vai continuar nos reais? Sim. Vai ganhar o 10? Não sei. Então vamos lá, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não me coloque uma resposta dessa se fosse resposta de prova, tá? professor, eu acabei de pesquisar aqui, deu complexos. E nem isso também, tá? Tomem cuidado. Se a gente está Errado, falando, misericórdia. por que isso? Se a gente está falando que todos os conjuntos são infinitos, certo? Como que a gente fala que um é maior que o outro, se são todos infinitos? Então Na eu verdade. acertei por partes. Tá? Então Vai não tem ter como a outra gente parte. falar um conjunto é maior que o outro. Ah, professora, mas dentro dos reais está todos os outros, mas todos são infinitos. Então não tem um maior que o outro. Tudo bem? Nós acertamos. Entendi. Ela pode dar um 8 pra gente na prova. Tá, vou pensar. Gente, é o seguinte, tá dando 2h25, aí a gente relembramos, né, os conjuntos numéricos, que a gente precisava fazer essa revisão, porque todos os exercícios da lista têm alguma coisa a respeito de conjunto, tá? E aí a gente precisa desses conjuntos para a gente poder ver as operações, que é essa partezinha aqui que ficou para trás, tá? Que são essas 3 operações. São 4, na verdade, mas na verdade a gente resume ela em 3, que é união, intersecção e diferença, tá? Também não é novidade. Eu já estudei sobre isso. Isso, não é difícil, tá? Mas daí a gente relembra, vamos marcar outro dia para a gente terminar de ver essa partezinha. E aí eu pedi mais uma vez para vocês, pelo amor de Deus, façam os exercícios da lista. Eu tô dando dicas, só tô faltando falar que eu vou pegar os exercícios da lista e vou colocar no trabalho. E aí, como que vocês vão fazer se vocês não têm esses exercícios prontos, tá? Toma cuidado que no bendito Braille lá tem muita coisa errada, tá? Então, não saiam copiando da internet, não, tá? Olhem bem o exercício, tentem entender, tá? Eu já peguei gente aí enviando resolução aí, igual tá lá no Braille, lá, né? Ele não escreve, tem muitos exercícios de potência, é assim, né? Por exemplo, 2 elevado a 3. Lá no Braille ele escreve assim, ó, 2, ele escreve elevado, ou ele coloca o chapéuzinho, né? Igualzinho isso daqui, gente. Tá vendo que tá tirado de lá, copiado, tá? Então, não adianta copiar uma coisa e depois vocês não saberem resolver. Eu não aceito no dia da avaliação isso, tá? E aí, se tiver pronto, vai facilitar para vocês a lista. Pode falar. Se nós não podemos usar o Braille, nós podemos usar outros aplicativos? Toma cuidado para não copiar de aplicativo errado, tá? Eu já tô assim, com o aplicativo ok. aqui que eu peguei já. Ok. Tentem fazer mesmo e ir tirando dúvida. Vai mandando para mim, professor, ó, não consegui fazer a partir daqui. Um exemplo, a Mila tá, a única que mandou até agora para mim olhar, na verdade, foi ela, tá? Até o exercício, acho que 20 alguma coisa. Então, assim, é muitos exercícios, mas se vocês tivessem pego desde o primeiro dia para fazer 2 exercícios por dia, gente, tem exercício que nem precisa de conta, mas tem muitos que precisa, e aí só tá lá a resposta, né, circulado lá, que são de marca X, né, a maioria, tá lá, a resposta final tal, mas e aí, como é que chegou lá naquela resposta? Então, manda para mim, tenta fazer, tá? Que se eu colocar esses exercícios na prova, eu vou cobrar a resolução, eu não vou colocar lá de alternativa, vai ser para vocês resolverem, e aí se não tá a resolução, tá? Eu ainda faço questão, eu coloco assim, vou cobrar a conta, se não tiver conta, não é considerado correto, tá? Sou chata nessa parte. Prof, mas assim, se eu fizer a conta lá no meu caderno de rascunho lá, faço as contas tudo junto lá, a senhora vai aceitar? Não, sem problema. Só que daí, assim, no dia da avaliação, vocês vão fazer uma coisa organizada. Não pode estar as contas tudo de qualquer jeito, a professora se vira para achar aí. Não é assim, né? Porque daí vocês podem anexar lá nos exercícios. Não sei se vocês já fizeram alguma atividade lá no Moodle, mas ele dá a opção de vocês anexarem uma atividade lá
Por exemplo, a resposta do exercício bonitinho. Então, assim, se tiver pronto já o exercício, só ir lá, tira a foto e anexa lá. Beleza, só aquela foto daquele determinado exercício. Vocês não vão, né, fazer misturada, resolver todos os exercícios e depois tirar uma foto só lá, não. Tá bom? Tá bom. Mas aí a gente vai conversando. O importante é que vocês façam esses exercícios, que tem muita gente que nem sequer olhou, tá? E aí, assim, EAD, né, não é tão simplesinho, mas não deixa para a última hora também. Se não fizer as atividades avaliativas, não consegue nota, tem tudo isso, né? Eu posso utilizar o aplicativo? Claro, vocês estão na casa de vocês, vocês podem pesquisar, olhar, vai de cada um, tá? Só que daí, a notinha vocês também sabem. Vai aprender alguma coisa? Se só ficar colando lá da internet? Não, e vocês vão ocupar isso nos próximos semestres também. O primeiro semestre é a base para os outros. Então, conseguiu relembrar, né, a maioria das coisas que a gente está vendo aqui, vai se dar bem para os próximos e para as disciplinas também que vocês usam, né, a matemática, que não é só na matemática. Vocês usam isso na química, né, na física, eu acredito. Então, vai ajudar bastante vocês aí. Tá em topografia lá na frente, certo? Professor. Tudo bem? Mais alguma pergunta? A senhora falou... Professor, Oi. A senhora falou que daqui a gente já vai mudar de Conteúdo. Uhum. Vai ter que prazo? Vai ter que prazo essa atividade? Não, assim, não tem prazo, Kelvis. Não, assim, vocês não vão me entregar ela. Essa lista de exercício não vale nota, não vale nada, tá? Mas, assim, eu vou dar atividade avaliativa para vocês, depois eu vou postar essa atividade avaliativa referente a conjuntos e a intervalo, que é provavelmente os exercícios dessa lista. Eu vou escolher lá, sei lá, 10 exercícios lá. Ah, se já tiver pronto, feitinho, beleza. Mas daí, quando eu postar essa atividade também, eu vou avisar vocês. O que eu quero dizer, assim, é que a gente não vai ficar, provavelmente semana que vem eu já solte esse novo conteúdo de funções e a gente já vai pensar em fazer essa avaliação referente a conjunto já, tá? A gente não pode ficar, né, no mesmo conteúdo aí até o final do semestre. A gente tem todos aqueles conteúdos para cumprir, tá bom? Entendi. Ok. Sim. Prof. Oi. Nós vamos ter outro aulão desse que a senhora fez para relembrar conteúdo? Sim, a gente pode fazer, igual hoje a gente não terminou de ver essa partezinha sobre conjuntos e intervalos, a gente pode marcar um para a semana que vem, de novo. Se vocês toparem, aí Sim, pode ser. Marca. Pode ser? Pode ser. Por mim, tudo bem. Pode. Então, e aí já dá para ir fazendo muitos exercícios da lista, já dá para vocês fazerem, ler lá o enunciado bonitinho, que vocês forem conseguindo fazer, vai fazendo e vai tirando foto, vai mandando. Professora, dá uma olhadinha. Eu tô com dúvida aqui, consegui fazer até aqui, não consegui mais. Tem vários exercícios lá que precisa, né, de fração, de raiz, e aí as meninas que participaram ontem da PE viram, né, eu não lembro como que faz, então a gente vai rever isso. A gente tira a dúvida também, tá bom? Sim. Então tá. Aí se vocês precisarem de qualquer coisa, é só mandar mensagem, tá? Amanhã também, se precisar de, né, alguma ajuda aí, eu tô à disposição, igual eu falei para as meninas, eu tinha falado para vocês que o nosso horário de PS seria segunda, terça e quarta, né, das 1 até as 2h30. No meu horário mesmo, eu só consegui deixar na terça-feira, mas eu vou atender. Ontem eu atendi, hoje eu tô aqui, amanhã também vou estar à disposição de vocês. Tá? Então, precisando, manda mensagem, a gente faz aqui no Meet, que dá para fazer, senão a gente vai respondendo pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Sim, prof. Então tá. Okay, aí qualquer coisa, só mandar um alô, tá bom, gente? Obrigada, vou parar a gravação e vou colocar lá no Moodle lá, tá? Quem não assistiu, depois se vocês puderem repassar aí, fala que qualquer coisa tem gravado essa primeira parte lá no Moodle lá, tá bom? Tá bom, prof. Então tá, gente. Brigadão, beijo. Tchau, tchau. Tchau, prof. Apresentação. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigada.